Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco de radioatividade. Essa é a aula 2 de radioatividade. Se tu não viu a aula 1, dá um pause aqui, vai lá, assiste a aula 1 sobre radioatividade, que vai te ajudar. Na aula 1 a gente falou sobre processos de transmutação, né? Liberação de radiação, radiação alfa, qual a característica da radiação alfa, radiação beta, radiação gama. Falamos como que a gente faz o balanceamento de uma equação que é uma equação radioativa. Falamos um pouquinho da fissão, da fusão. A fissão é um processo onde eu tenho uma partícula originando duas originam quatro originam 8 e assim por diante. A fusão é o contrário, eu tenho 2 originando 1. Fusão é o processo que acontece na superfície do Sol. Fissão é o que acontece nas bombas, ok? A gente chegou a comentar um pouco sobre isso. Falamos da equação de energia de Einstein. Energia é igual a mc ao quadrado. E o porquê é tão perigoso, na verdade não perigoso, mas o porquê que tem tanto risco uma reação nuclear acontecer ou um processo nuclear acontecer errado. Porque para cada valor de massa eu tenho um valor de energia associado, coisa que não existe numa reação normal. Nessa aula aqui a gente vai focar no período de meia-vida. Gente, o que é o período de meia-vida? É o tempo para que metade da minha amostra radioativa se desintegre. Vou traduzir. É o tempo para que o nível radioativo caia pela metade. Então, por exemplo, teve um acidente nuclear e eu quero saber daqui a quanto tempo eu posso habitar em determinada cidade, daqui a quanto tempo a radiação já vai estar num nível seguro. Então, a gente trabalha com o cálculo da meia-vida. Quais são as equações? A gente tem a primeira equação, massa final é igual a massa inicial dividido por 2 elevado a x. Quem é x, gente? X é o número de meia-vidas que o meu elemento tem em determinado intervalo de tempo. Então, vamos imaginar, ó, eu tenho um elemento que a meia-vida dele é de 20 minutos. Em 1 hora, quantas meia-vidas ele teve? 20, aí quando der 40 ele vai ter a segunda, quando der 60 minutos ele vai ter a terceira. Então, em 1 hora, o X dele vale 3, ele teve 3 meia-vidas, ok? E a segunda equação é a equação do tempo. O meu tempo em análise é igual ao x, que é o número de meia-vidas, vezes p. P é o valor do período de meia-vida. Então, você tem que ficar ligado que se a sua meia-vida estiver em horas, o seu tempo vai ter que estar em horas. Se sua meia-vida está em anos, o seu tempo está em anos. Se sua meia-vida está em dias, o seu tempo está em dias. Se sua meia-vida está em minutos, o teu tempo tem que estar em minutos, tá? Essa massa aqui, eu posso botar as duas massas em quilo? Pode, contanto que a massa final e a massa inicial estejam em quilo, ok. Posso botar em gramas? Pode, contanto que as duas massas estejam na mesma unidade, ok também. Então, vamos fazer um exemplo para a gente entender, ó. Eu tenho um elemento que ele tem um período de meia-vida de 2 horas, ou seja, a cada 2 horas ele cai pela metade. Eu estou analisando ele no intervalo de tempo de meio-dia até 18 horas, ou seja, eu tenho um intervalo de tempo aqui que é de 6 horas, ok? Eu quero saber qual vai ser a massa final do meu elemento, levando em consideração que a massa inicial dele foi de 100 gramas. Então, ó, eu posso resolver isso de 2 jeitos, sem a equação e com a equação. Se eu for pensar, ó, 6 horas... Então, a cada 2 horas ele teve uma meia-vida. Então, de 0 até 2 horas, ele teve a primeira meia-vida. Aqui ele tinha 100%, passou 2 horas, ele caiu pela metade, 50%. Mais 2 horas, vamos chegar em 4 horas, ele vai cair pela metade de novo, 25%. Mais 2 horas, chegou em 6. Ele vai cair pela metade de novo, 12,5%, ok? Então, eu tive, ó, uma meia-vida, 2 meia-vidas, 3 meia-vidas no intervalo de análise. Então, ó, se eu tinha 100 gramas, aqui eu tinha 100 gramas. Ele teve a primeira meia-vida, passei para 50 gramas. Teve a segunda meia-vida, 25 gramas.
teve a terceira meia-vida, caiu pela metade de novo, 12,5 gramas. Então, quando der o meu intervalo de tempo, a minha massa final é de 12,5. Resolvi a questão sem utilizar a equação. Por quê? Porque o dado era fácil. Mas vamos imaginar que não seja um dado fácil. Vamos imaginar que eu não consiga fazer esse raciocínio aqui. Como que eu poderia fazer? Substituir na equação. Eu tenho o meu tempo, que é de 6 horas. Tenho o meu período de meia-vida, que é de 2 horas. Consigo achar quem? X. Então, eu vou substituir, ó. Tempo é igual a X vezes P. O meu tempo é 6 horas. É igual a X, que eu não sei, vezes o meu período de meia-vida, que é de 2 horas. Então, meu X aqui vai ser 6 dividido por 2, 3. Descobri que no intervalo de 6 horas, o meu elemento teve 3 meia-vidas. Agora, eu vou substituir nessa equação aqui da massa e descobrir qual foi a massa final dele, ó. Vou fazer aqui no cantinho. A massa final vai ser a massa inicial, que é 100, dividido por 2 elevado a x, 2 elevado ao cubo, ok? Então, minha massa final aqui, ó, vai ser 100 dividido por 8. 100 dividido por 4 é 25, por 8, 12,5. Então, minha massa final, 12,5 gramas. Ah, você resolveu de 2 jeitos? Sim. Por quê? Quando você tem um exercício que é simples, igual esse exercício aqui, ele é simples, você consegue resolver ele sem equação, tá? Agora, tem exercício que os valores não são tão simples assim. Então, fica mais fácil substituir na equação para poder achar. Essas duas equações, gente, a do tempo e a da massa, elas andam juntas. Provavelmente, se você tiver as massas, você vai ter que usar essa equação para descobrir o x e usar o x na segunda equação aqui para descobrir o tempo. Se você já tiver o tempo e a meia-vida, o exercício vai querer que você ache o x para depois você achar a massa. Então, você vai precisar de usar primeiro essa equação para depois ir para essa segunda, tá ok? Então, a gente precisa entender que uma coisa puxa a outra. Por que essas duas equações elas estão linkadas? Porque o mesmo x que está aqui nessa equação exponencial é o x que está aqui, ó. Uma outra coisa muito importante, gente, isso é uma equação exponencial. Então, eu tenho um expoente aqui. Se por acaso você cair numa equação, tá com um expoente, você precisar simplificar, lembra que a gente não simplifica expoente, tá? 2 elevado a x a gente não simplifica. A gente tem que deixar ele lá até achar alguém que também possa ser escrito na base 2 para a gente resolver a equação exponencial. Ou então, se você já tem o valor da massa inicial, igual eu já tinha aqui, era 100, então eu substituí o meu x por 3 e resolvi minha equação normal. 100 dividido por 8, fui embora. Agora, prestem atenção porque isso aqui é um exponencial, então eu não posso simplificar, por exemplo, esse 2 que está aqui com um 2 que tivesse aqui na massa. Não posso fazer isso, tá ok? Unidade de medida. Se for massa, no meu caso aqui era em gramas. Se for tempo, depende da meia-vida, da unidade de medida da meia-vida do elemento. Muita atenção, porque às vezes o exercício te pede, por exemplo, qual é o tempo em horas, mas te dá uma meia-vida em minutos. Aí você esquece de fazer a conversão e é um exercício de bobeira. Então, muita atenção nas unidades de medida para a gente poder substituir nas equações e chegar nos resultados que a gente quer, ok? Pessoal, é isso, o objetivo dessa aula era falar um pouquinho do período de meia-vida, da gente entender como ele funciona, para que ele funciona e como a gente calcula, como a gente trabalha com essa meia-vida. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Valeu!